Esse vídeo é sobre a minha história com os implantes mamários, a minha história com o silicone. Eu vou contar aqui nesse vídeo por que eu coloquei o silicone, por que eu tirei o silicone, se eu me arrependi, como que eram os meus seios antes do silicone, como ficaram depois e durante o silicone. Enfim, tudo o que aconteceu comigo nessa minha experiência bem diferente. Eu coloquei o silicone em novembro de 2018. Eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, tinha acabado de amamentar meu segundo filho e os meus seios estavam flácidos. Então, quando eu fui ao médico, ao cirurgião, a minha intenção não era colocar silicone. A minha intenção era levantar os seios e deixar os seios mais firmes, por causa da flacidez mesmo. Eu nunca tive os seios muito em pezinhos, não. Eu já tinha uma tendência a ter os seios mais flácidos. E com a amamentação, deu uma piorada, uma boa piorada na situação. Fui ao cirurgião. E cheguei lá e falei com ele que queria levantar os seios e fazer a mastopexia. E ele me aconselhou a colocar o silicone. Gente, meu peito já era grande, eram seios grandes. Durante a amamentação ficaram desse tamanho. Mas depois que eu parei de amamentar, eles deram uma murchadinha, mas continuaram grandes. E ele me disse, o meu cirurgião, que com o silicone eu teria mais projeção da mama, né? Seria aquela mama mais redondinha, maior. E eu resolvi seguir o conselho dele e colocar o silicone. Sem informação nenhuma. Eu tinha pouca informação. O que eu sabia era que todo mundo colocava, que era uma coisa bem comum e dava certo com todo mundo. Então, eu não tive muito receio de colocar não, para falar a verdade. E naquele dia, saí do consultório certa de que eu queria colocar as próteses, os implantes mamários. Os meus seios, principalmente a mama esquerda, nunca parou de doer depois que eu coloquei o silicone. Tem aquele período de recuperação do pós-cirúrgico, mas ele continuou doendo pouco, mas continuou. E eu fiz um acompanhamento com o cirurgião no consultório, né? Ele me dizia que estava tudo ok, o exame clínico estava ótimo, a cicatrização estava boa, então não tinha motivos para me preocupar, que aquela dor iria passar. Apesar de que pontadas nos seios, segundo o meu cirurgião me disse, eu sentiria o resto da vida, assim como toda mulher que coloca os implantes mamários, sente pontadas nos seios o resto da vida. Eu não sei se isso é verdade, porque enquanto eu estive com as próteses, eu senti assim, mas eu não sei se isso é para sempre, igual ele me falou, né? Quando chegou em julho de 2019, ou seja, uns 7 meses, 8 meses após eu colocar o silicone, o meu seio ainda doía, só que doía mais. Ao invés de ir melhorando a dor, foi piorando gradativamente. Só que em agosto de 2019, eu estava sentindo muita dor no seio. Nessa mama, tá, gente? A minha mama esquerda. Eu sentia muita dor. E aí, voltei no médico e ele me pediu uma ultrassonografia. Nessa ultrassonografia, eles perceberam que tinha um pouquinho de água, acúmulo de água no seio, que era assim, uma coisa relativamente normal, que pode acontecer em qualquer pós-cirúrgico. E o médico receitou pediu que eu fizesse uma ultrassom com punção desse líquido. Quer dizer, a médica faria o ultrassom, pegaria uma agulha e enfiar na minha cicatriz da mama esquerda e ia puxar o líquido que estava lá dentro, que era esse líquido que estava se fazendo com que eu sentisse dor. Ia mandar esse líquido para biópsia, ver se tinha bactéria ou não. E foi assim que foi feito. Eu fui para o consultório, aliás, eu fiz esse procedimento no centro cirúrgico do hospital. É um procedimento simples, porém precisa de anestesia local, é um pouco dolorido depois e
tomei todos os cuidados e fiz essa punção. Só que a médica conseguiu tirar pouco líquido do meu seio. E a dor continuou, não parou. Em setembro de 2019, um mês mais ou menos após essa punção desse líquido, que não saiu quase nada de líquido, estranhamente, né? Porque no ultrassom mostrava que tinha líquido lá, eu fiz uma viagem a passeio. E nessa viagem eu senti muita dor e começou a se formar uma bolha exatamente na minha cicatriz. A cicatriz começou a doer e inchar. Foi se formando uma bolha como se tivesse uma queimadura na pele. E foi inchando, inchando, inchando durante a viagem. E nessa viagem, essa bolha, ela estourou e saiu muito líquido, muito líquido, muito líquido. Imediatamente quando a bolha estourou, gente, eu senti um alívio. Parecia que tinha, sabe, a dor passou na hora. E parece que aquele líquido estava fazendo com que doesse o meu seio. E nesse momento ele já estava bem mais inchado. Bom, voltei para a cidade, procurei o médico novamente e ele pediu uma ressonância magnética desse seio. E nessa ressonância ele percebeu que tinha uma fístula. Basicamente era um caminho de líquido lá dentro do seio que não chegava a encostar na prótese, a prótese estava intacta, não tinha rompimento nem nada, porém fazia o seio doer. O meu médico me explicou que não era rejeição, que não era contratura muscular, que não era nada referente à prótese, que era mais referente à cirurgia, à cicatriz mesmo. E propôs que a gente abrisse essa cicatriz, secasse o líquido que estava lá dentro e fechasse de novo. E assim eu fiz. Lá vai eu mais uma vez para o centro cirúrgico. Ele abriu a minha cicatriz, ressecou, limpou o líquido que tinha lá dentro e fechou novamente. Bom, a dor passou. Só que nesse meio tempo eu entrei num grupo de apoio ao explante de silicone. E nele, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tinha muita informação de mulheres que passaram pela mesma situação que eu ou outras situações em que tiveram problemas com silicone. E que isso é mais comum do que a gente pensa, né? Muitas mulheres passam por problemas com silicone, desde contratura muscular de vários graus, até rejeição da prótese, vazamento do líquido, são muitos problemas. E além desses problemas, tem uma questão que me chamou muita atenção e que a gente às vezes não procura saber antes de colocar uma prótese de silicone. A primeira questão é que a chance de você ter que trocar essa prótese futuramente é muito grande. Provavelmente, em algum momento da sua vida, se você tem o silicone, você vai precisar voltar para a mesa cirúrgica para trocar essa prótese. O índice de rompimento da prótese é relativamente grande, ao meu ver. Se não me engano, uma mulher que tem 15 anos que colocou o silicone, a chance dela romper, da prótese se romper, é de 50%. Eu já acho um número bem grande. E além da doença do silicone, a síndrome da Ásia é uma série de sintomas que você pode desenvolver com a prótese de silicone no seu corpo, e também são problemas ligados a doenças autoimunes. Pessoas que têm predisposição a desenvolver doenças autoimunes de qualquer tipo têm uma grande chance de desenvolver essas doenças com os implantes mamários, quando ela tem implantes mamários. É uma questão complexa e bem cheia de detalhes. E eu não tenho capacidade aqui para detalhar sobre esse assunto aqui com vocês. Mas são questões que me chamaram a atenção e que eu fiquei preocupada. E, por via das dúvidas, eu preferi tirar os implantes mamários. Fiquei bem receosa
por causa de todos esses problemas que a mulher pode desenvolver com silicone e resolvi tirar. Procurei o mesmo cirurgião, isso em dezembro de 2019, ou seja, menos de um ano depois, aliás, um ano depois que eu tinha colocado o silicone, eu resolvi tirá-los e procurei o meu médico. Ele a princípio achou uma decisão bem precipitada, porque ele sabia que isso ia fazer uma grande diferença no meu corpo esteticamente e que isso poderia mexer com o meu psicológico, mas eu estava muito decidida a tirar os implantes mamários. Eu estava bem decidida, gente, e tirei. Em janeiro de 2020, ou seja, tem um ano que eu tirei os implantes mamários. E é claro, fez uma diferença muito grande, meus seios diminuíram bem, mas o resultado foi bem melhor do que eu esperava, né? Eu achei que ficou bem bonito, gostei do resultado, achei que ficou proporcional. Eu perdi um pouco de massa nos seios, porque antes da amamentação eu já tinha os seios bem grandes, hoje eu tenho os seios menores. Mas eu gostei muito do resultado. E essa é a minha história com os implantes mamários. O que eu tenho para dizer para você se você pretende colocar, se informe muito antes de colocar sobre tudo que pode acontecer com o seu corpo e para que não seja uma decepção, para que não aconteça alguma coisa e você se decepcione, pelo menos você vai estar informada. Pode ser que você coloque os implantes mamários, você fique feliz o resto da vida e nada aconteça, você fique bem, que é o que a gente espera, né, sempre. Mas pode ser também que tenha algumas reações e é importante você saber dessas reações para não se decepcionar e se preparar, tanto financeiramente como psicologicamente, para tudo que pode acontecer. Se você já colocou e está tendo problemas, eu aconselho que você investigue esses problemas, investigue sobre a síndrome da doença do silicone da Ásia, investigue sobre todos os efeitos colaterais que o silicone pode trazer para você. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo a falar um pouquinho sobre conscientizar, né? E tudo que está ligado a você colocar implantes de silicone em você, não é simplesmente colocar como se fosse bem uma coisa mais normal do mundo. A gente vê muito na mídia esse tipo de ideia, de pensamento de que os implantes mamários é a coisa mais simples do mundo, você pode colocar e tal. Não é bem assim. Eu não sou contra a pessoa colocar ou não, eu acho que vai de cada um. Mas eu acho que a informação é muito importante, antes de tudo, tá? Então, eu espero ter ajudado. Um beijo.